Agora sim, então, gente, vamos para a palavra de Deus nesse dia 16 de outubro. Esta mensagem não é inédita nem autoral, ela é fruto de anotações que em 2012 eu fiz de um artigo do pastor Ariovaldo Ramos, mas que eu achei oportuno serem repartidas com vocês também neste domingo. Tivemos aqui o Dia das Crianças e essa temática, esse nome eu fiz uma adaptaçãozinha, mas eu espero que nos ajude dentro de tudo aquilo que a gente tem estudado, que a gente tem considerado ultimamente. Então eu queria pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, e nós vamos ler essa porção deste primeiro Evangelho. Quero pedir a você que, se você pode, se coloque de pé, por gentileza, uma leitura muito breve. E em Mateus, capítulo de número 18, nós encontramos os versículos de 1 a 5, onde está escrito assim: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles, e em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Apenas aqui, vamos orar. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, Senhor, dá-nos a bênção por seu Espírito, de abrir-nos o entendimento, aquecer o nosso coração, e nos habilitar assim para esta vida proposta, como o Senhor tem assim feito, pelo Evangelho do Reino, pelas boas novas que o Senhor tem compartilhado com a gente no tempo em favor de todos nós. Que seja assim também hoje pela manhã. Abençoa a gente, nós que estamos aqui desde esta casa de oração, e que, ó Deus, estamos indo ao encontro daqueles que estão nas suas próprias casas. Que a tua presença seja com cada um, para a glória e louvor do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, e como igreja vamos dizer juntos: amém, amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Você sabe que o Evangelho de Mateus, ele especialmente apresenta Jesus como o rei prometido a Israel, como o Messias da parte de Deus. Aliás, Messias, Cristo, são termos sinônimos, cada um pertencente à sua própria origem, um de natureza hebraica, aramaica, outro de natureza grega, o ungido do Deus, o rei prometido, aguardado, descendente de Abraão, descendente de Davi. E quando Mateus, que tem esta ênfase, escreve, portanto, o seu Evangelho, no capítulo 18, ele começa a falar de uma forma assim muito especial sobre como deve ser a conduta, como deve ser o comportamento, como deve ser a atitude, como deve ser a iniciativa de todo aquele homem ou mulher que vão se unindo a essa grande comunidade, a chamada comunidade do Messias, a chamada de comunidade do povo de Deus. Quem pertence, afinal de contas, ao povo de Deus, como é que na vida se resolve, como é que na vida acontece, como que é a sua funcionalidade. E para ele começar a falar a respeito disso, portanto, ele vai enfatizar essa atitude como que de uma criança. Então, a menos que vocês se façam crianças, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, quando eu leio isso, eu me lembro de João Batista dizendo o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. É nesse espírito assim, para a gente entender, ficar mais fácil a gente lidar com essa declaração. De pessoas que agora, parte dessa comunidade, membros desse povo, dessa família, não buscam autoafirmar-se, mas buscam nele, em Jesus, se encontrarem e permitirem que a vida de Jesus apareça em nós, se desenvolva em nós com tudo que ela tem de potencial.
E não é uma tarefa fácil, mas totalmente possível no poder do Espírito Santo. E eu preciso todo dia um pouco mais disso, renovado, e assim todos nós também. Então, por que é que, afinal de contas, Jesus enfatiza também isso? É porque esta imagem, a imagem de uma criança, ela é uma imagem que está assim presente na própria revelação bíblica. Quando a gente olha para a maneira como a palavra de Deus está organizada, e basicamente em dois grandes grupos de livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos dizer o seguinte, que o Antigo Testamento é aquele registro onde Deus, ele formou um povo, qual seja Israel, para trazer uma criança na história em favor de toda a humanidade. Então, quando você vai para o Antigo Testamento, você vê Deus trabalhando nesse sentido. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por outro lado, vírgula, Deus, ele começa a gerar um povo para levar esta criança que nasceu na história de todos nós, em favor de toda a humanidade, mas no Novo Testamento um povo está sendo gerado, qual seja a igreja, para levar esta criança para toda a humanidade, para que a nossa história não seja uma história de perdição, mas uma história de salvação. Então são duas ênfases, um mesmo povo, o povo de Deus, com duas tarefas que se unem perfeitamente no propósito do eterno. E isso é muito importante, porque nos ajuda a entender a missão em cada etapa da revelação de Deus, da maneira como Deus está trabalhando. Então vamos apenas fazer uma pequena recapitulação aqui. No Antigo Testamento, Israel tinha uma missão na história, em favor de toda a humanidade. Lá no Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, a gente vai encontrar aquela promessa feita por Deus, já ao primeiro casal, desde quando eles deram um salto para fora de Deus e pecaram. E aí então o Senhor precisa interferir naquele cenário em que a humanidade de Deus se afastou, em que a humanidade de Deus e contra Deus se rebelou. E aí então Deus precisa trazer uma palavra de esperança, Bruna. E aí então o Senhor diz assim em Gênesis 3,15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, falando para o inimigo ali representado pela serpente, e entre a sua descendência e a descendência dela, e lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui a gente tem a promessa de que o descendente da mulher, de que uma criança, em algum momento da história de todos nós, em algum lugar na história de todos nós, ou seja, no tempo, no chão da existência, de que uma criança, ela, da parte de Deus, nos será dada e será o Salvador de todo mundo. Então é por isso que quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós percebemos que as promessas ou as bênçãos, se você preferir usar essa terminologia, de Deus para o povo do Antigo Testamento, elas eram terrenas. Como assim? Olha, Israel, se você cooperar comigo, vivendo na terra que eu estou tentando lhes dar, lembra da terra que mana leite e mel? Lembra da terra para onde Deus sempre está querendo dizer, vão para lá? A terra onde Abraão chegou, e depois eles tiveram que ir para o Egito, e depois do Egito, pelas mãos de Moisés, começaram de novo a tomar aquela terra. Leia lá o livro do Gênesis, depois, numa sentadinha, 50 capítulos, você lê rapidinho, numa sentada assim, né, de algumas horinhas, para você desfrutar bem de todo esse contexto, de todo o cenário, e você vai perceber como então Deus disse o seguinte, comigo de novo, promessas terrenas, bênçãos terrenas. Se vocês cooperarem comigo, o Eterno, para trazer esta criança no tempo definido por mim,
na história de todo mundo, em favor de toda a humanidade, vocês vão comer o melhor da terra. Entenderam agora? Lembram-se de Deus dizendo isso para o povo de Israel? Lembram-se? Vocês vão experimentar a minha shalom, ou seja, condições ideais de vida, certo? O seu gado vai tudo bem, as suas pastagens serão maravilhosas, as suas lavouras, vocês vão comer o melhor dessa terra, mas para isso vocês têm que cooperar comigo, para trazer essa criança para a história em favor de todo mundo. Israel deu um trabalhinho para Deus para cumprir isso ou não? Sim ou não, gente? Mas deu muito trabalho. Mas Deus, na sua fidelidade, aí a gente entende que apesar de nós, Ele permanece fiel. Quando você lê o Antigo Testamento, que você percebe que Israel ele tinha uma missão na história em favor de toda a humanidade, e você entende, portanto, o trabalho que Israel deu para que Deus, portanto, através de Israel, pudesse trazer Jesus, para que Ele nascesse aqui na história de todos nós, da nação de Israel. Você vai ver quantos momentos a nação de Israel quase foi extinta, não fosse a fidelidade de Deus. Basta aí você ir para o livro de Esther, onde você vai ver uma nação com um decreto na possibilidade de exterminar o povo de Deus que estava cativo daquela nação. Mas Deus interfere na história e preserva esse povo, um exemplo entre tantos outros. Estão acompanhando o raciocínio? Pastor, como que eu faço para saber um pouco mais? É muito fácil, leia a Bíblia. Né? Vai lá para o Gênesis, como eu falei, leia os 50 capítulos e você vai saber, porque está tudo escrito lá. No Novo Testamento, sim, e Deus então cumpre a sua promessa. Você vai para Mateus e você vai ver no capítulo 1, você vai para Lucas e você vai ver no capítulo 2, os registros do nascimento do Senhor Jesus. Deus traz esta criança na história, e é em favor de todo mundo, é em favor de toda a humanidade. Já no Novo Testamento, as bênçãos do Eterno para o seu povo que Ele começa a gerar, ou seja, a sua igreja, são bênçãos eternas. Muda a leitura da revelação bíblica. E aqui dá uma vontade de começar a falar só disso e ensinar só isso, porque tem tanta coisa errada ensinada baseada no Antigo Testamento pensando na igreja, mas nós não vamos entrar nisso. Fique só com isso, aqui como um incentivo para você saber um pouco mais e estar conosco em outros momentos onde a gente tem mais tempo para falar sobre essas coisas. Porque agora, quem é a igreja? A igreja é aquela que tem uma missão na humanidade. Agora a criança, ela precisa ser anunciada para todas as gentes. Ei, vocês, igreja, o povo que Deus está gerando. Por que está gerando? Porque nós estamos aqui, porque nesse momento tem gente escutando, porque todo dia alguém pode nascer de novo e se fazer assim igreja de Jesus, e então também acolher esta missão e sair fazendo discípulos nas nações à semelhança de Jesus. Ei, vocês agora, igreja de Jesus, vocês têm uma missão na humanidade. Vocês têm que ir, e têm que ir em direção de todo mundo, onde quer que essas pessoas estiverem, e vocês têm que levar a criança que nasceu, vocês têm que levar Jesus para todo mundo, em favor da história da humanidade, para que a nossa história tenha um final feliz, entende? Salvação, Jesus tem que ser anunciado. Deu para entender a diferença? Por isso que é tão importante, quando nós percebemos o movimento da igreja, que não fica contida, retida entre quatro paredes, que não fica feliz pelo fato de nós termos tudo que nós precisamos. Que gostoso ser igreja neste lugar. É uma bênção e nós nos alegramos e nós damos graças a Deus, mas a igreja que é a igreja de Jesus, ela é a igreja que vai, ela é a igreja que sai, ela é a igreja que leva em favor de toda a humanidade o nome do Senhor Jesus, em favor da história de todos nós, que para ter um final feliz, precisa ser uma história visitada pela pessoa de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem, irmão José Curruíra? Então, meus amados, tendo visto isso, a gente entendeu, portanto, que tanto o povo de Deus, Israel, Antigo Testamento, o povo de Deus, igreja, Novo Testamento, tem um mesmo foco,
e estão apoiados na figura dessa criança. E aí então a pergunta que a gente precisa começar a responder é por que Jesus então em Mateus ali, ele insiste tanto nessa ideia da criança. Você vai encontrar um registro no Evangelho de Lucas, que é muito singelo, Lucas 2:40, onde a gente tem essa notícia de que Jesus, ele cresceu saudável, forte, cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Numa outra versão, diz que ele cresceu em tudo, em graça e em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus é a criança que nasce, mas que cresce. E aí com um detalhe muito importante, sem perder essa palavrinha que a gente vai começar agora a trazer para você, sem perder a criancitude. Jesus é a criança que nasceu, cresceu, sem perder a tal da criancitude, que passa a ser, portanto, um convite para todo mundo. Segui-lo nesse caminho, desde já essa semente no nosso coração. E aí, o que a gente precisa perceber é que é isso que Jesus está fazendo, um convite para a gente. Ei você, a menos que você se converta, e você se torne como uma criança, você jamais poderá ver o reino de Deus. Você jamais poderá ver o reino dos céus. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, você também precisa se voltar para Deus, precisa se abrir para Deus, precisa abraçar a proposta de Deus para a sua vida, para a sua história, mas você também precisa adotar essa mesma atitude que Jesus, ele teve durante todos os seus dias, na medida em que ele foi crescendo, se desenvolvendo e se fazendo homem. Você não pode de maneira alguma perder a tal da criancitude. Fazer-se como uma criança. Então, quem que é esse povo chamado igreja? Quem somos eu e você? Somos aqueles que estão convidados a recuperar essa tal de criancitude, a recuperar essa iniciativa da nossa vida. O que é a criancitude? É uma consciência em mim, guarde isso, porque essas coisas a gente precisa no dia a dia. É uma consciência de que o Pai, Ele é tudo, de que o Pai, Ele sabe tudo, e de que o Pai, Ele pode tudo. Porque essa relação de Jesus com o Pai é algo que nos evangelhos é muito denso, e é uma relação que todos nós precisamos na prática, no nosso dia a dia. Acabei de lembrar aqui da mãe. A mãe está no desafio agora. Só para dizer assim, só para ela que está ouvindo, ela escutar, ela se sentir assim, ajudada já por isso também. E eu e você também. Tem 24 anos de um transplante dos rins. 24 anos em que ela, porque conheceu Jesus e entendeu, precisava cuidar da grande dádiva que de Deus ela recebeu, que foi o rim que a minha tia doou. Da minha mãe extremamente disciplinada na medicação, porque ela vê isso como uma dádiva de Deus. Aos 74, ela caiu, ela se machucou, e agora tem as dores próprias da recuperação. Como é que a gente lida com isso? Com o carinho da família, é claro. A gente lida com isso, recebendo o respaldo das medicações. A gente precisa. Mas qual que é a consciência para a gente lidar com tudo isso? Dela, de todos nós. De que ela tem algo com Deus. De que o Pai é tudo, que é nele que ela deve se refugiar, de que o Pai sabe tudo, de que o Pai pode tudo, porque é assim que a gente vai se resolver no dia a dia, no nosso casamento,
é assim que a gente vai se resolver na criação dos nossos filhos, é assim que a gente vai se resolver nos nossos relacionamentos, é assim que Jesus se resolveu como gente neste mundo. Daquele que cresceu sem perder a criancitude, ou seja, daquele que cresceu sem perder um relacionamento com o Pai denso, cheio de consciência. Quem é o Pai, quem é o Eterno para você, Jesus? Ele é tudo, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, e é dentro dessa relação que eu me sinto seguro, encorajado, fortalecido. Tem dias em que nós nos sentimos fracassados. Tem dias que a gente se sente assim. Ontem eu me sentia fracassado por diversos motivos. E quando eu me sentia fracassado, mais fracassado eu fiquei ainda depois de alguns incidentes. Aí quando eu vim orar hoje aqui, eu pedi para o Pai o seguinte: liberta-me das coisas que eu sou capaz de fazer com a minha própria vida e na força da minha expressão. Porque se tem alguém que é tudo na minha vida, é Ele. Se tem alguém que sabe tudo a meu respeito, é Ele. E se tem alguém que pode tudo, é Ele. Para quem mais que eu vou pedir? Para você eu vou pedir, ore por mim. Mas para Ele, pessoalmente, eu vou pedir, toca em mim. Toca em mim. Porque é coisa de gente, é coisa da gente. Eu quero continuar crescendo, quero continuar envelhecendo, mas eu não quero perder a criancitude. Porque Jesus nos convida a pensarmos nisso. A vida de Jesus, as respostas de Jesus, as obras de Jesus, tudo está intimamente ligado ao Pai. João capítulo 10, por exemplo, versículos de 25 a 30. Só para a gente ler um textozinho aqui e rechear essas considerações com um pouquinho de leitura da Bíblia. Mas você pode anotar aí, você que gosta de anotar, João 8, 18 e 19. E você pode anotar também João 14, 9. Mas vamos ler João 10, do 25 ao 30, onde está escrito assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, vocês não crerem em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. É disso que eu estou falando. De uma consciência, gente, que precisa nos acompanhar. Então a criança, ela confia no Pai, ela não tem medo da vida, porque o Pai, Ele pode tudo. Tem um salmo, onde está escrito assim, que aquele que confia no Senhor não se atemorizará das más notícias. Conhece esse salmo? É uma expressão, por exemplo. Como é que a gente faz? Só se a gente desenvolver esse relacionamento com Deus, nosso Pai. Você está entendendo? Por isso que aqui eu tenho insistido muito nesse caminho, de um relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Eu tenho dito coisas o seguinte: como é que eu faço para que o meu casamento seja resistente? Só se eu tiver com Deus, só se a Lucimara tiver com Deus. Se eu tiver com Deus, tudo que eu posso ter com Deus, e a Lucimara tiver com Deus, tudo que ela pode ter com Deus, a gente vai conseguir. Porque não é tanto entre mim e ela, pura e simplesmente, mas é a partir do que eu tenho com Deus, que isso flui e aparece em favor dos meus outros relacionamentos. Quaisquer outros. Na vida é assim. Então, é por isso que essa tal da criancitude, ela é tão importante. Então a criança, ela usa a sabedoria do Pai. Então quando a gente tem a sabedoria do Pai, a gente não tem medo do futuro. O futuro dá medo.
O desconhecido dá medo. Nós queremos plena segurança. Mas no mundo de incertezas, quem é que tem? A não ser que você esteja apoiado na sabedoria do alto. A não ser que você esteja confiante na revelação de Deus sobre o fato de que Ele já está nos aguardando no nosso futuro, enquanto nos acompanha no nosso presente, e se é necessário só Ele pode visitar o nosso passado. É dentro desse relacionamento. Então, quando nós entendemos que o Pai sabe tudo, nós nos lembramos, nada pega Deus de surpresa. Deus nunca é surpreendido. Quando a gente lembra dessas coisas, então a gente organiza a nossa cabeça, para organizar as nossas emoções, para organizar o nosso coração, e então, ainda que nós desconheçamos as armadilhas que nos aguardam, o Pai sabe tudo. E se o Pai sabe tudo, o Pai sabe tudo. Entende isso? Então, nós precisamos sempre buscar no Pai esse discernimento. Quantas decisões na vida a gente tem que tomar? Quanto discernimento a gente precisa de experimentar? Então, lembrar que na sabedoria de Deus estão as respostas. O que é que Tiago escreve no primeiro capítulo? Se você reconhece, para isso você tem que reconhecer, e eu acho que todos nós temos que reconhecer, que nós temos falta de sabedoria. Quem que está pronto aqui, levante a mão, deixa eu ver. Nenhum de nós. Se você reconhece que você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não vai se recusar a dar sabedoria para você. Porque que primeiro a gente faz, para depois a gente considerar aquilo que da parte de Deus seria o melhor conselho antes de sair fazendo. Percebe como primeiro a gente acontece, para depois buscar socorro de Deus? Então nós precisamos prestar atenção nesse chamado de Jesus. É muito séria essa palavra. Se você não se converter, e se você não se fizer como uma criança, não vai viver todas as implicações do que significa o reino de Deus. Não vai viver todas as implicações do que significa. Então olha que coisa boa, Deus falando conosco por sua palavra de uma maneira clara. Porque aí a gente não se sente acusado, a gente se sente ajudado. Porque daí a gente fala assim, é verdade, olha, basta dar um passo atrás e eu me lembrar que eu preciso continuar seguindo a minha vida sem perder a criancitude. E aí então a gente se lembra do que, por exemplo, aos Hebreus está escrito. De que Jesus, Ele nos possibilitou o que, gente? A presença de Deus. Como que é o nome que o autor aos Hebreus dá? A essa trilha que a gente pode percorrer e que nos coloca diante da presença de Deus. Ele chamou de um novo e vivo caminho. Aí tem figuras ali, da oferta que é o Senhor Jesus, do sumo sacerdote que é o próprio Senhor Jesus. Nós não vamos entrar nessas coisas, mas nós temos acesso, que nem nós cantamos aqui. Não falamos aqui do Santo dos Santos? Não foi essa a expressão de uma das canções que nós declaramos aqui? Você entendeu a palavra? Para entender aquela palavra, você tem que ir para a revelação bíblica, entender essa relação que as coisas que nós cantamos têm a ver com as coisas que estão reveladas e para o que nós somos convidados a viver. Então, percorrer esse caminho do novo e vivo caminho significa o seguinte, que na minha criancitude, eu devolvo à oração o lugar que ela merece na minha vida. Porque não tem como eu ter um relacionamento com Deus se eu não desenvolvo uma vida de oração. É dia a dia, é cotidiano. É hábito, bom hábito. Nós temos maus hábitos que persistem.
Nós temos maus hábitos que nós nutrimos. Nós temos maus hábitos que nós deles não queremos nos desligar. E coisas boas, como rotinas, como momentos, como hábitos de oração, nós somos profundamente resistentes. Então, na criancitude, para eu me fazer criança, nesse caminho que Jesus ensinou, eu preciso organizar-me para desenvolver também pela vida de oração um caminho de comunhão com Deus. Cada um tem um caminho. Esses dias eu estive com um casal querido, eles estão aqui, não vou assim, porque eu não pedi autorização para isso, mas posso dizer como inspiração para a gente. Eles estavam contando que eles não saem do seu quarto pela manhã sem terem um tempo juntos de oração. Eles têm esse hábito, eles têm esse caminho, eles têm essa maneira de se organizar, de orar pelo dia, de orar pelas pessoas, de orar pela igreja, de orar pelos propósitos de Deus. É um caminho que esse casal desenvolveu. Inspirou você? Ajudou você? Ajudou-me também. Então, eu quero ler um texto aqui, só para você entender a força e a importância, lá no Apocalipse, no capítulo de número 5. A gente encontra esse texto aqui, acho que vale a pena ler tudo, né? Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, estão comigo? Vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, perceba aqui como o ancião no céu se refere ao Senhor. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Agora perceba como o João que recebe a revelação, ele enxerga. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Você percebe que está falando da mesma pessoa? Você está percebendo que lá eles veem o leão e daqui a gente vê o cordeiro? Jesus, olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Tinha 7 chifres e 7 olhos que representam 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele, cada um tinha uma harpa. E aqui onde eu quero chegar. E taças de ouro cheias de incenso, que são o que, gente? As orações do povo santo. Perceba como essa questão de oração é um negócio que Deus leva a sério. Diga para quem está ao seu lado assim: Deus leva a sério esse negócio de oração. Deus leva a sério a nossa vida de oração. Deus leva a sério a nossa iniciativa de oração. Deus leva a sério isso, gente. Faz um convite para quem está ao seu lado: vamos levar a sério nós também? Vamos valorizar a nossa vida de oração, a atitude de oração, o hábito de oração, como Deus valoriza, como Deus leva a sério. Perceba como é um caminho que faz parte dessa nossa ideia de criancitude. Por que a gente precisa ir sempre à presença do Pai? Quantos se sentem cansados de vez em quando aqui? Cansados, acabados. Tem gente que não levantou a mão, você nunca fica cansado. Quantos aqui de vez em quando se sentem cansados? É para todo mundo levantar, porque todo mundo de vez em quando. O que diz lá no Salmo 91, gente? Que nós encontramos um lugar à sombra do Onipotente e lá nós encontramos descanso. Gente, de vez em quando, a gente vai assim para a vida de oração só para encontrar descanso, gente.
só para encontrar refúgio, só para encontrar refrigério. A começar disso a gente precisa. Então, nessa atitude da criancitude, nós recuperamos a nossa consciência de que se o Pai é tudo, de que se o Pai sabe tudo, e de que se o Pai pode tudo, nós precisamos levar isso a sério na nossa vida, e a começar da nossa vida de oração. Então, por que é que Jesus disse que nós temos que recuperar a criancitude? Para que nós possamos amar o Pai com tudo. Para que nós possamos obedecer ao Pai em tudo. Para que nós possamos depender do Pai para tudo e em tudo. Porque quando a gente vive assim, a gente encontra de verdade esse caminho de descansar no Pai. E quando a gente encontra descanso no Pai, a gente se sente seguro. E quando a gente, portanto, se sente seguro, a gente se sente amado. Porque estamos acolhidos. E isso, para a gente experimentar, a gente tem que assim percorrer, a gente tem que assim transitar, a gente tem que assim se permitir. Então, gente, Jesus, que é Deus, e Ele se fez criança, para que todo mundo, criança também possa se fazer. Por isso que criancitude é um convite para todo mundo. Porque é Jesus que está fazendo esse convite para a gente. Ele está chamando cada homem e cada mulher para acompanhar nele, para acompanhá-lo nesse caminho, que foi um caminho de esvaziamento, onde para nascer gente, ele nasce criança. Ele não fica apegado aos seus direitos, apesar de ser Deus, mas para crescer como gente que tem um papel, que tem uma missão, mas que não perdeu a criancitude, que se mantém assim vinculado ao Pai, porque esse é o plano de Deus para a gente. Que nós possamos voltar para o Pai. Por isso Jesus veio. Pelo seu Espírito, nós nascemos de novo. Então tem essa ideia de que a igreja, eu e você, nós somos essa parte da humanidade, que por meio de Jesus, nós somos essa gente que foi adotada pelo Pai. Nós somos esse povo que está habitado pelo Espírito Santo. Nós somos essa gente que recuperou a criancitude e que sabe que para a gente ser adulto, nós precisamos crescer em graça e em sabedoria, como Jesus cresceu, para sermos gente parecida com Ele, como Deus quer que nós sejamos. E é por isso que, ao contrário do que nós vemos na proposta da nossa humanidade, da nossa sociedade, a gente não precisa de malícia, porque o mundo é dos espertos, não é assim? E a gente não vê muito isso, tanta malícia, tanto jeitinho, tanta desumanidade, tanta injustiça, tanta sede de poder, valendo-se desse poder para se projetar cada vez mais na vida. E é por isso que o mundo é desumano, como é desumano, como ele está. A gente não precisa de malícia, a gente precisa de autoridade. É disso que a gente precisa. E a autoridade que a gente precisa, só Jesus é que pode conceder. Eu não tenho mais autoridade do que você, porque a minha autoridade e a sua autoridade estão no nome de Jesus. Estão na presença de Jesus na minha vida, estão na presença de Jesus na sua vida,
na nossa autoridade como marido, a nossa autoridade como mulher, a nossa autoridade como pais, a nossa autoridade como gente, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Acho que essa é uma expressão mais ampla. E é por isso que a gente precisa, portanto, de sabedoria para a gente não ficar achando que, além da malícia, nós precisamos de poder, nós precisamos de autoridade, e nós precisamos de sabedoria, a sabedoria de Deus, para que de fato nós possamos influenciar da maneira como Jesus influenciou, com a sua vida. Quando ele parava de falar, diz a palavra de Deus, que todo mundo ficava assim muito atento e muito desafiado a sair vivendo as coisas que tinha aprendido, porque aquele homem falava como quem tinha autoridade, tinha algo diferente na vida dele, que fazia diferença para a vida das pessoas que ouviam, e que desafiava as pessoas a saírem vivendo como Jesus viveu. E é por isso que, finalmente, a gente não precisa guardar essa ideia de ter que possuir para sermos adultos, porque a gente carrega muito essa coisa do ter, do acontecer, do dar certo. No mundo predatório, no mundo competitivo, é assim que a gente está formatado, e essas coisas, elas pegam na gente, elas nos seduzem, e em diversas expressões da gente. Quantas vezes eu já me peguei, às vezes dizendo algumas coisas, eu não queria expressar aquilo, mas na maneira de dizer, você acaba projetando algo que você sabe, algo que você pode, algo do que você é capaz. Isso não é bom, principalmente quando vem na gente aquela consciência, você não precisava ter falado isso, você não precisava ter se colocado assim, você não precisava ter feito dessa maneira. Por que assim? Por que isso? Tem umas coisas que a gente precisa na expressão do nosso ser, que se a gente não aprender a lidar, porque a gente quer é possuir de diversas maneiras. Sabe o que a gente precisa mesmo é entender isso, que para a gente ser gente grande como Deus quer, basta nós não sermos possuídos, porque tem muita coisa que possui a gente. Tem muita coisa que a gente pode, tem muita coisa que a gente sabe, tem muita condição que a gente carrega, muito título que a gente tem, que são os donos nossos, na verdade. Essas coisas deveriam ser apenas aspectos que dizem respeito àquilo que na vida a gente pôde, com a graça de Deus, de alcançar, de desenvolver, e que são ferramentas para a glória de Deus. Mas às vezes essas coisas nos possuem, estão entendendo? Nos possuem. É como o dinheiro. Quem é possuído pelo dinheiro, generoso não é. Quem é possuído por aquilo que tem, nunca vai ser uma pessoa disposta a investir de coração pelo motivo certo em nada nem em ninguém. Porque possuído está por aquilo que tem. Porque fui eu que ganhei, porque fui eu que trabalhei, porque fui eu que fiz, eu sou o cara. Então, dessas coisas que a gente está falando. Por isso é que nós voltamos para terminar. A igreja, ela precisa proclamar que o Pai nos mandou o seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus nos leva de volta para o Pai. E o Espírito Santo nos faz nascer de novo, faz da gente filhos amados de Deus, para que crianças de novo nós possamos ser. Esse é o nosso chamado. Então a igreja, ela é essa que convida todo mundo, vem ser criança com a gente, vem recuperar a criancitude. Então hoje aqui, meus amados, nós queremos fazer uma oração. Os nossos meninos, eles têm uma canção que vai nos ajudar, que vai nos conduzir para esse momento final aqui da nossa celebração, que é o momento de resposta da gente àquilo que a gente acabou de escutar. Como é que eu faço para eu crescer?
sem perder a criancitude? Como é que eu faço para ser criança nessa expressão do reino dos céus? Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque para ganhar de verdade, é preciso perder. Aqueles que quiserem ganhar a sua própria vida, vão perder. Mas aqueles que abrirem mão das suas vidas, por conta da vida que de Deus é a proposta do céu para a vida da gente, esses é que vão ganhar. Então são decisões que a gente na vida vai tomando, porque a gente vai se encontrando com a nossa história, a gente vai descobrindo como é que é a nossa funcionalidade, como é que a gente acontece no palco da vida, e a gente precisa ir renovando diante de Deus essa decisão. Jesus, eu quero ser como criança, quero ser como criança, quero ser dependente, depender do Senhor com tudo que eu sou, com tudo que eu sei, com tudo que eu posso. Eu quero depender do Senhor. Eu quero, porque o Senhor, ó Eterno, o Senhor é tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo. Então, durante esta canção, querido, esse espaço está aberto para você. Quem sabe você quer chegar e você quer também colocar-se aqui na presença do Senhor, para fazer a sua oração, para fazer a sua declaração. Então está aqui o espaço aberto. É claro que você pode fazer daí onde você está, não há problema nenhum. Mas esse movimento de altar é tão importante. E quem sabe você quer percorrer esse caminho hoje de entrega e de consagração, para que como igreja você também possa cumprir na vida e na história, em favor de todo mundo, a sua preciosa missão. Vamos cantar juntos.
Vamos nos unir a essa canção agora com a nossa oração. Deus nosso Pai, a gente tem caminhado com o Senhor, alguns de nós já há bastante tempo, Senhor. Outros há um tempo assim já um pouco menor, outros têm chegado ultimamente. Mas nós estamos hoje escutando esse convite do Senhor, para não perdermos a criancitude. Mas o Senhor sabe que a gente é muito teimoso. O Senhor sabe que nós temos a tendência de sermos orgulhosos, autossuficientes. O Senhor sabe como a gente tem essa tendência de fazer do nosso jeito e não do teu. Então nesse momento eu quero me unir aqui a todos que estão pedindo perdão por todos os momentos em que nós perdemos essa criancitude e que nós deixamos de lado aquilo que com o Senhor a gente já aprendeu, para fazer do nosso jeito. Nós pedimos perdão pela nossa desobediência, nós pedimos perdão pela nossa teimosia, nós pedimos perdão pela nossa falta de prudência, nós pedimos perdão por todos esses descaminhos nossos, Senhor. Nos perdoa também quando, diante dos muitos desafios que a gente tem vivido, nós reclamamos, ao invés de orar, ao invés de clamar, ao invés de buscar. Nos perdoa porque nós fomos ingratos naqueles momentos, nós fomos insensatos naqueles momentos, nós somos gente finita, limitada. Nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que a gente tem permanecido resistente a esse seu chamado diário para ser gente com o Senhor debaixo da tua mão. Nós somos assim, mas obrigado porque hoje a gente pode pedir para o Senhor nos abraçar. Obrigado porque hoje a gente pode chegar aqui neste altar, nós podemos nos achegar na tua presença e fazermos declarações como essa. Reconhecer, Senhor, que o Senhor que tem a razão, quando o Senhor diz para a gente que a gente precisa ser como criança, que a gente precisa confiar no Senhor com tudo, a gente precisa lembrar que o Senhor sabe tudo, a gente precisa viver nessa vida levando em conta que o Senhor pode tudo. Obrigado porque o Senhor nos ama apesar de nós, e o Senhor está envolvido com a gente, o Senhor está em missão em favor de todos nós, usando a nossa própria vida uns em favor dos outros. E é por isso que, como igreja reunida aqui, como uma gente que já recuperou essa criancitude, que sabe que a gente tem que levar essa proposta para todo mundo que a gente conhece. Obrigado porque hoje de manhã nós podemos abrir o nosso coração e nós podemos reconhecer como nós estamos, confessar quem nós somos, para pedir um toque do Senhor, para pedir a cura do Senhor. Nós vamos sair daqui orando uns pelos outros, mas só o Senhor pode tocar a gente, só o Senhor pode libertar a gente, só o Senhor pode curar a gente, só o Senhor pode na vida guiar a gente, Nós que temos a tendência de sempre declarar independência, que a gente acha que a gente dá conta sozinho, mas a gente não dá.
Obrigado porque hoje de manhã nós somos lembrados disso. Obrigado porque hoje de manhã nós podemos pedir ajuda uma vez mais. Obrigado porque hoje de manhã nós podemos parar para pensar nessas coisas, olhar para a Tua Palavra e aprender com o Senhor, desde a Sua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que do Senhor nós temos recebido hoje cedo, de nos reorganizarmos na nossa vida. A gente sai daqui com a mente arejada, a gente sai daqui com as nossas ideias bem organizadas, a gente sai daqui sem o peso no coração, mas a gente sai assim com uma nova chama, que o Senhor, soprando pelo Teu Espírito, fez de novo, ó Deus, a brasa pegar, e o fogo já aumentou, e nós vamos regar isso com mais oração, e nós queremos amar o Senhor com tudo, nós queremos obedecer ao Senhor em tudo, nós queremos nos dedicar ao Senhor, confiando no Senhor para tudo. Nós queremos, ó Senhor, experimentar no nosso dia a dia muitos e muitos momentos em que nós vamos poder experimentar isso. Nossa, eu estou descansando no Senhor, apesar disso que está acontecendo. Nós vamos ali, Senhor, para a Tua presença, e nós vamos nos refazendo no nosso dia a dia, em cada momento em que as coisas não derem certo, em que algo nos desafiar, nós vamos nos lembrar de quem nós somos, e ali naquele momento o Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Nós Te agradecemos hoje pela manhã, pela bênção deste tempo que juntos nós pudemos passar aqui. Recebe o nosso culto, Senhor, é a nossa expressão singela comunitária. Nós viemos aqui uns ao encontro dos outros, para prestar esse culto ao Senhor, e quando nós fazemos isso hoje pela manhã, e assim estamos encerrando, nós nos unimos a toda a criação, a todos os passarinhos que hoje de manhã cantaram para a Tua glória, a todas as plantas que se abriram para a Tua glória, ao vento que soprou de um lado para o outro para a Tua glória, as ondas do mar que invadem aquelas areias em cada canto deste mundo, para a Tua glória, do sol que brilha para a Tua glória, de toda a criação que é para a Tua glória, nós também anunciamos a nossa gratidão para a Tua glória. Vamos ficar de pé, abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao Eterno, ao Senhor nosso Deus. Um bom domingo, uma boa semana para todos vocês, meus queridos.